Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo será um pouco diferente. Nós faremos um passeio por um tema muito bacana. Falaremos hoje sobre poema e poesia. E eu convido vocês a pensarem nesse vídeo com um olhar muito diferenciado, a pensar sobre poema e sobre poesia com outros olhos. Então, embarquem nessa. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Eu coloquei essa imagem para complementar esse texto. É uma imagem que eu retirei da internet, mas que trouxesse essa relação. Stop. A vida parou ou foi um automóvel? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, esse texto que a gente acabou de ler, ele é um poema ou ele é uma poesia? O que podemos pensar sobre ele? Vou voltar nele aqui. Nós temos aí uma única frase: stop. A vida parou ou foi um automóvel? Poema, poesia, do que será que efetivamente estamos tratando? O que nós acabamos de ver, pessoal, foi um poema. E nele nós vemos poesia. Vou voltar nele mais uma vez. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Ao ler esta frase, nesse curto espaço de tempo, que significado podemos dar? Que sentido podemos dar? A vida parou? O automóvel parou? Que relação isso tem com as nossas vidas? Que momento estamos vivendo? Pelo que estamos passando? Em algum momento paramos? Em algum momento é preciso parar? Quantas perguntas podemos fazer a partir de uma única frase como essa? Então, a partir daí, podemos seguir com relação a esta ideia. Nós temos um poema e nesse poema nós temos poesia. E aí, que reflexões a gente pode tirar a partir disso? Então, a gente pode dizer que o poema é um elemento concreto, é um elemento material disso que foi produzido. E eu coloquei essa ilustração aí justamente para nos remeter à ideia da escrita do poema, no momento que ele se materializa. E a poesia? É o imaterial, é o abstrato, é aquilo que percebemos. Vamos analisar um pouquinho mais. O poema, então, a gente pode pensar sobre um conjunto de versos dessas estrofes e que podem possuir rimas, como vimos muitas vezes em diferentes textos, e dos quais vocês, enquanto estudantes, já viram muitas vezes ao longo do percurso escolar de vocês. E o que vem a ser então essa poesia? Então essa poesia é uma manifestação de arte, e ela pode ou não estar baseada em palavras como o poema que a gente acabou de ver. Então, quando a gente pensa na poesia, estamos pensando em um conceito mais abrangente. E nesse conceito mais abrangente, nós estamos falando de pinturas, esculturas e da própria literatura, como a gente acabou de ver. Vamos fazer algumas relações a partir disso. Então, quando a gente fala dessa relação entre poema e poesia, é como se nós estivéssemos falando de uma relação de corpo e alma. Então, esse poema seria o corpo e a poesia seria sua alma. Quando a gente pensa nesse poema, ele atinge os nossos sentidos, porque podemos lê-lo
né, através dos nossos olhos e da nossa capacidade de compreender o texto. Nós podemos ouvi-lo, né? Alguém pode ler este poema para nós, alguém pode recitar esse poema para nós, e mais uma vez nós teremos um sentido e depois o nosso conjunto de capacidades cognitivas de pensar sobre esse poema. E a poesia? A poesia vai ser aquilo que os nossos sentimentos serão remetidos. Então a poesia vai chegar nesses sentimentos. O que ela vai nos fazer lembrar? Que sensações teremos? E isso pode vir por diversas formas de manifestação, como citamos agora, por meio de uma pintura, de uma escultura ou do texto, que é esse corpo que o poema constitui. E aí eu coloquei uma expressão aí provocativa. O poema prende a poesia. Ele prende a poesia com palavras, porque ele coloca esta poesia dentro do texto. E como que esta poesia é liberta? A partir do momento que a lemos, porque aí esses sentimentos são nossos. Vamos tentar fechar um pouquinho mais essa ideia de conceito. Então, quando a gente está falando desse poema, nós estamos falando de um gênero literário, né, composto por versos. Cada verso, pessoal, nós estamos falando ali de uma linha desse poema, né? E esse conjunto de versos, eles constituem uma estrofe, né? Esse poema, ele pode apresentar uma estrutura fixa, e aí eu exemplifiquei aqui o soneto, né? Mas existem outros que podem ser citados aqui também. E esse poema também pode ter uma forma livre, uma estrutura mais livre, né? E eu vou dar exemplo para vocês aqui logo mais. Mas a ideia é a gente pensar que, por exemplo, aquelas estruturas de uma quantidade fixa de versos que compõem uma estrofe, ela é uma forma de se escrever um poema, ou ele pode ser produzido de uma forma onde aquela estrutura não é pré-determinada. Nós temos, inclusive, poemas que são escritos até com quantidade fixa de sílabas. Não são as sílabas que a gente faz a divisão silábica, né? São sílabas poéticas, ela possui uma outra estrutura, mas para vocês entenderem que ele pode ter essa estrutura fixa ou uma estrutura livre. E eu trouxe aqui para vocês esses versos para a gente analisar um pouquinho. No primeiro deles, nós vemos aqui: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí, eu volto no verso que eu abri o nosso vídeo de hoje. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? E aí eu coloquei para vocês uma análise, que esses textos, de alguma forma, eles se relacionam. Porque quando a gente vê aqui, stop, a vida parou, ou foi o automóvel, e uma reflexão a partir disso, ou seja, para que a gente pense do que estamos falando, como anda a nossa vida, como está o uso do nosso tempo, é uma reflexão, é uma análise, ela desperta sentimentos, ideias, sensações. E aí nós temos ali, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Eu até convido vocês aqui a fazer uma pequena pausa nesse vídeo e perguntar aí dentro da casa de vocês. Perguntem para os pais, para os familiares, para os parentes, se alguém conhece esse trecho que está aí. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Deem uma pausa, perguntem aí em casa, vejam se alguém se lembra, se alguém conhece. Possivelmente vocês podem ter aí uma surpresa sobre o conhecimento desse trecho que é de um importante poema. E aí, quando a gente analisa esse trecho que está aqui, ele também faz uma reflexão sobre a ideia o que é esse caminho. Esse caminho representa o quê? Um percurso,
apenas uma ida de um lugar ao outro? Ou isso é muito maior? Fala da vida, do percurso de vida. E sendo assim, uma relação se estabelece. Nós temos aqui poemas escritos em épocas diferentes e que tratam, cada um ao seu modo, de um assunto que se aproxima. E isso tem um nome, pessoal: intertextualidade. O nome é meio difícil, mas não se preocupem, vocês não precisam guardar o nome, mas precisam guardar a ideia. Que ideia nós estamos falando aqui? Que um texto, ele é atemporal. Ele tem significado quando ele foi escrito, e esse significado pode se constituir um novo sentido com o passar do tempo, ou estabelecer ainda o mesmo sentido independente do tempo. E aí, nessa relação que a gente estabelece, nós podemos fazer o tempo todo, com diferentes textos, em diferentes situações. Então, não se preocupem com o nome, mas lembre-se que os diferentes textos que nos rodeiam conversam uns com os outros em algum momento, com alguma ideia e com algum sentido. E aí, eu trouxe aqui para vocês um poema chamado No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. O poema, como vocês estão vendo aí na tela, agora está completo. Eu vou aqui ter a audácia de ler este poema para vocês, apesar da minha pequena capacidade diante de um escritor tão importante como Carlos Drummond de Andrade. Mas lerei e vou dar a vocês uma surpresa logo depois. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E aí, pessoal, contando um pouquinho para vocês, esse poema foi escrito na década de 20, tá? 1928. Como vocês podem ver, é um poema que ele não tem uma forma fixa, né? Nós temos aqui 4 versos, depois nós temos 6, né? Mas nós temos aqui uma condição de repetição, né? O Carlos Drummond escrevia sobre coisas do cotidiano, do dia a dia, né? Ele foi considerado por muito tempo um escritor até com um tom pessimista, né? Um questionador, né? E foi um escritor da época do modernismo, uma época que se questionava os modelos que vieram antes, né? E antes desse movimento modernista, né, nós tivemos o parnasianismo, que foi composto por inúmeros outros escritores e que tinha uma estrutura clássica, né, uma forma de escrever, ideias, estruturas. E o modernismo que segue, ele vem justamente para romper com essas ideias. A ideia de se criar algo que modificasse, que trouxesse novos modelos para que essa literatura poética pudesse avançar, atingir outras pessoas. E os seus autores buscaram uma ruptura, né? Novos caminhos. E aí nós temos Carlos Drummond de Andrade com este poema neste período do modernismo. E aí, é claro, eu trouxe aqui para vocês ele próprio. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
E aí, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe aqui para vocês um poema de Olavo Bilac. Nesse poema do Olavo Bilac, nós temos aqui uma estrutura fixa, porque nós temos aqui 4 estrofes, onde as 2 primeiras são compostas de 4 versos, as 2 seguintes de 3 versos, e nós temos aqui, inclusive, dentro da estrutura de cada verso, esse sistema métrico, que é uma medida de sílabas poéticas que compõem cada um desses versos, né? Então, essa estrutura do parnasianismo estava presente aqui, neste modelo deste poema de Olavo Bilac. E aqui nós também temos a ideia da repetição. Então, se a gente observar neste poema, nós temos aqui: cheguei, chegaste, vinhas fatigada, e triste, e fatigado eu vinha. Então perceba que apenas nesses 2 primeiros versos nós já temos a ideia da repetição, né? E isso acontece ao longo dele. Tinhas a alma de sonhos povoada, e almas de sonhos povoada eu tinha. Mais uma vez a repetição acontecendo. E aí, quando a gente tem este poema do Carlos Drummond de Andrade, a ideia é justamente que ele questiona por que de poetas, né, que nesse movimento modernista não podiam usar da repetição que foi tão usada pelos parnasianistas, ou seja, nesse movimento dos parnasianistas, eles podiam usar a repetição, que eram considerado algo belíssimo, algo empolgante, algo envolvente, mas que no modernismo isso era condenado, seria considerado como algo feio. Então ele escreve fazendo uma referência também ao poema de Olavo Bilac. E é claro que existe também outros significados. Eu vou voltar um pouquinho aqui no poema, onde vocês podem ver que este poema ele está travado em algum momento. Ele não evolui. E se ele não evolui porque tem uma pedra. E esta pedra impede esse poema de evoluir. Então, esta pedra no caminho impede o poema de avançar. Isso é um outro sentido. Além disso, existe a possibilidade de vermos por outros aspectos também, como a ideia de que, ao carregar isso para a própria vida, o que nos impede de avançar? Né? Que pedras nós temos nos nossos caminhos? Que são essas pedras que, colocadas diante de nós, faz com que o nosso percurso pare? Então, essas relações de sentimento, né? Essas relações daquilo que nos faz lembrar, compõem a poesia. E isso é extremamente importante dentro dessa análise do que os poetas faziam, da poesia que eles se utilizavam por meio das palavras e que compunham cada um de seus poemas. E a ideia da gente ter essa conversa é para a gente pensar para onde vamos a partir disso, né? Nós vamos para um passo que vocês darão. Eu trouxe aqui para vocês alguns poetas, tá? Existem muitos outros, eu tomei a liberdade apenas de selecionar alguns, como Cecília Meirelles, José Paulo Paes, Pedro Bandeira, Elias José, Cora Coralina, para lembrar vocês da importância que esses autores têm nesse processo de desenvolvimento de cada um de nós, enquanto somos crianças, enquanto crescemos e até que nos tornamos adultos. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pesquisar um poeta que escreva para esse público infantil e infanto-juvenil. Vocês podem pesquisar esses que eu citei ou outros. Vocês estão tranquilamente liberados para fazer essa pesquisa. E o que vocês farão? Vão escolher um desses poetas, vão estudar um pouquinho sobre a obra deles e escolher um poema. Aqui eu coloquei para vocês a simples orientação: pesquisar e selecionar um poeta e a sua história, um poema e a sua opinião. É lógico que vocês vão encontrar diante desse poeta que escolherem inúmeras obras que envolvam esse público do infanto-juvenil e do universo infantil. Então vocês vão escolher qual é este poema
que vocês vão querer estudar um pouquinho sobre ele. E a partir desse estudo, vocês vão emitir a opinião de vocês. Onde esse material será colocado, eu explico para vocês no próximo vídeo. Pessoal, um grande abraço, fiquem bem e se tudo der certo, nos vemos em breve. Até mais!